Oi, gente! Eu sou a Mari Diniz. Eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou a Sabrina. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que estava sumido das redes sociais. A gente sabe que a gente andou aí falhando com vocês, mas para quem nos acompanha sabe que os últimos meses foram meses de muitas lutas, vitórias e muitos acontecimentos por aqui. Mas, agora que as coisas já se acalmaram, a gente pretende voltar com os nossos episódios semanais, todas as terças às 18 horas, respondendo uma pergunta que não quer calar. Lembrando que nesse espaço nós podemos falar sobre qualquer assunto, e inclusive você que está acompanhando pode mandar sugestões do que você gostaria de ouvir por aqui. Se quiser mandar uma história que você viveu e pedir um conselho aí, como é que eu resolvo isso? Quem sabe a gente pode transformar a sua história num tema do próximo episódio. Ou te deixar mais confuso. Ou te deixar mais confuso, é possível também. É só mandar a sua sugestão ou por mensagem pro Instagram da Mari, @mazinhadiniz, ou então pro e-mail contato@apqnqc@gmail.com. Além de nos acompanhar na sua plataforma de áudio predileta, você também consegue nos encontrar no YouTube, então não esquece de se inscrever no nosso canal. E a pergunta de hoje é uma pergunta um pouco polêmica, porque tem muita gente que faz piadinhas sobre isso, algumas bem machistas, e tem muito a se debater sobre isso. A pergunta é: vale a pena casar? O casamento é tão ruim quanto dizem? E a resposta é: se você acha que não vale a pena, separa. Se você é a pessoa que gosta de chegar em quem acabou de casar ou quem está noivo e ficar fazendo aquelas piadinhas assim, ai, não, você vai ver quando você tiver aí 2, 3 anos de casado, vai ter esfriado, vocês não vão mais se suportar. Ah, casamento é igual piscina de água fria, um bobo pula e depois chama os outros pra pular também. Se você faz essas piadinhas, por favor, não, para, que tá feio, tá chato, sabe? Se o seu casamento tá ruim, a culpa é sua, ou da pessoa do seu lado, ou dos dois. A gente já começa o episódio com o Felipe bem revoltado. Desabafando tudo que ele ouviu nos últimos meses, nos últimos anos. Gente, mas é porque esse assunto me dá raiva mesmo. E eu acho que é o assunto que você mais escutou. Tipo assim, quando você está prestes a casar, Sim. É quem mais escuta. E eu não entendo por que as pessoas que acham que o casamento é tão ruim, continuam casadas. Sabe, se as pessoas têm todo esse discurso de você vai ver, casamento é você se enforcar. Nossa, eu ouvi tanta gente falando pra mim, você vai se enforcar mesmo? E se você acha que casamento é uma forca, por que você tá nela? Divorcia, sabe? É simples. É porque é mais cômodo. Terminamos o episódio de hoje. Na verdade, tem gente que prefere, eu acho, que falar mal do que tá acontecendo na vida, do que assumir que gosta da vida que tem, sabe? Às vezes tem gente que é feliz dentro do casamento, mas pros amigos, principalmente os homens, assim, pros amigos quer passar aquela pose de eu sou machão e não sei o quê. E aí fica fazendo essas piadas ridículas. E não suporto minha esposa. É isso, pra poder fingir que é todo bonzão. Ou às vezes nem é pra fingir, é só tipo, vou fazer uma piada porque todo mundo faz. Então assim, né, tem tantas coisas que podem acontecer aí. Mas pra mim, pensando em mim especificamente agora, esquecendo desse povo bobo que o Felipe falou aqui, já desabafou. Eu acho que o casamento vale a pena. E não é só por causa da minha história de casamento, apesar das pessoas acharem que eu não tenho muita propriedade pra dizer, porque eu tenho menos de um mês de casada no religioso. Eu tenho 3 anos de convivência com o Felipe, né? A gente mora junto há 3 anos aí. Tem 1 ano e meio que a gente é casado no civil. Então eu acho que a gente consegue sim dizer se vale a pena. E até hoje, pelo menos, tem valido a pena sim. Era um sonho que eu tinha, era uma vontade que eu tinha. Eu encontrei uma pessoa que valeu a pena entrar nessa instituição, como muitos dizem. E valeu a pena assumir esse compromisso. Falando nisso, eu acho que eu já vou puxar o e-mail que a Sara Cabral mandou pra gente, que vai fazer a gente pensar sobre isso e até poder debater melhor sobre o assunto, que eu achei bem legal a resposta dela. A Sara Cabral mandou o seguinte: Oi, gente, tudo bem? Eu acredito que casamento significa um compromisso público. Você se compromete perante o Estado, Deus, seus amigos e familiares a amar e respeitar aquela pessoa até que a morte os separe. E acredito que se esse de fato é o teu desejo, vale a pena casar sim. E eu quero ressaltar aqui o que ela falou, se é de fato o teu desejo. Então, se você tem a vontade, se você quer, vale a pena. Meu pai, que é pastor e já fez mais de 100 casamentos, não é nem exagero esse número,
sempre gosta de dizer que a aliança que ele carrega no dedo é um lembrete que ele tem alguém para quem voltar, que ele tem um compromisso de vida com alguém. Eu, pessoalmente, pelo menos até o presente momento, nunca encontrei ninguém que eu achasse que valesse a pena dividir a vida e sigo feliz e solteira. Mas se você tem alguém que você ama e está disposto a assumir um compromisso público e duradouro com aquela pessoa, minha opinião é que você deve casar sim. Amo o podcast, torcendo pelo casamento do Felipe e da Mari, que vocês sejam muito felizes. Muito obrigada pela sua participação, Sara, por ter mandado seu e-mail e também pelas felicitações pelo nosso casamento. A gente deseja que você também seja muito feliz se você continuar solteiro ou se você encontrar alguém com que vale a pena se casar. Que você seja feliz independente da forma que for. E pensando na resposta da Sara, eu gosto muito do que ela falou sobre essa questão de se é a sua vontade vale a pena. Eu acho que na vida, e isso vale pra tudo, não só pro casamento, quando a gente tem vontade, desejo, a gente precisa tentar realizar de alguma forma. E se você tem vontade de se casar, se você acha que vale a pena entrar numa relação onde você vai construir um compromisso com alguém, onde você vai se comprometer a amar, a respeitar, a conviver, a dividir uma vida com alguém, entra, sabe? Descobre por si mesmo. Não deixe que as pessoas fiquem falando pra você, ai, casamento é isso, casamento é aquilo. Porque cada casamento é um casamento, cada relacionamento é um relacionamento e cada experiência é única. Eu não vou poder te dizer se seu casamento vai dar certo, mas eu vou poder te dizer o que você pode tentar fazer para que seu relacionamento dê certo, dependendo do que eu conhecer sobre ele. É claro que eu não vou ter uma receita, não existe uma fórmula mágica, mas eu posso te dizer que quando as duas pessoas, se o relacionamento for monogâmico, estão dispostas a fazer esse relacionamento dar certo, ele tem tudo para ser um sucesso. Depende muito dos dois. E às vezes, as duas pessoas estão dispostas, fazem tudo o que pode fazer, e chega um momento que se descobrem amigos, que se descobrem um relacionamento diferente do relacionamento amoroso. E tá tudo bem, vai cada um pro seu lado, vai cada um seguir sua vida, mas aquilo que você viveu com a pessoa até ali é uma história que valeu a pena, sabe? Que realmente aconteceu. Então isso não significa que porque um casamento terminou, não vale a pena ou não valeu a pena essa relação. E eu acho que o maior exemplo que a gente tem de uma relação desse jeito é a da Fernanda Souza e do Thiaguinho. Porque os dois sempre foram muito amigos, aí eles casaram, construíram uma relação muito boa, e agora se separaram, cada um com seu relacionamento, mas eles continuam sendo muito amigos. E eles falam que, apesar de tudo, eles se encontraram ali como os melhores amigos, porque, gente, eles dividiram ali, em tantos anos da vida que eles foram casados, eles passavam todos os dias juntos, compartilhavam as coisas um com o outro, viu o outro chorar, viu sorrir. Então, tipo, você cria uma relação com a pessoa muito forte. E eles terminaram na paz, não teve nada que eles brigaram, nem nada. Eles simplesmente viram que eles se tornaram amigos. Então, eles resolveram terminar, mas aquele vínculo muito forte ficou. Agora, cada um tá com o seu relacionamento, mesmo assim, continuam amigos. Eu acho isso muito importante e bonito, porque mostra que o casamento e a relação vai além do papel, da aliança no dedo e tudo mais, vai da relação que você cria com a pessoa. Sim, eu acho que isso que vocês falaram me faz pensar em duas coisas. Uma sobre o início do casamento e uma sobre o término, quando acontece, né? Primeiro sobre o início. É importante a gente estabelecer aqui o que a gente está se referindo quando a gente fala casamento, né? Porque nessa pergunta, vai a pena se casar? Pode ter uma pessoa que ache que não vale a pena se casar de véu e grinalda numa igreja, ou ter um casamento civil, ter uma cerimônia religiosa, mas às vezes a pessoa não faz nada disso e vai morar junto com alguém e ter uma vida junto com a pessoa. Isso é casamento? Bom, para nossa discussão aqui, eu acho que a gente está considerando que o casamento seria você dividir uma vida com alguém, né? Porque acho que nesse ponto nós três pensamos até de forma semelhante. O que de fato faz com que você seja casado com alguém é você se considerar casado com aquela pessoa no seguinte sentido. Eu escolhi essa pessoa para, a partir desse momento aqui, não sermos mais apenas namorados. A partir desse momento aqui, nós vamos dividir nossa vida. Dividir nosso dia a dia, nossos objetivos, nossos sonhos, nossa casa. Né? Eu acho que é isso que simboliza um casamento. Até porque hoje em dia, apesar de ter muita gente que sonha em casar, tanto no civil quanto na igreja,
Eu acho que ficou mais como, tipo, uma tradição, vou deixar meus pais felizes, vou fazer isso. Ou então, tipo, preciso ter escrito que eu sou casado, porque muita gente não importa mais com isso. Eu acho que dá mais valor pela a questão de morar junto e o que sente do que realmente o casar. Virou mais um status. Sim, até por questão material mesmo, você não precisa mais se casar no civil. Você pode legalizar ali a sua união estável, né? Então, tem como você hoje em dia. Antigamente nem se escolhia casar, você só Sim. era jogado pra casar. Então, Era criado pra casar. exatamente. E aí, nesse ponto aí é onde eu disse que eu queria falar outra coisa sobre o término. Se você é mais velho ou de uma geração anterior à nossa, pode ser às vezes que você estranhe a ouvir a gente falando assim, é bom que hoje em dia as pessoas saibam que você casou pensando que ia ser pra sempre, mas que se em algum momento o casamento não está bom, você pode se divorciar, né? Muita gente mais velha tem resistência a esse pensamento e chega a dizer coisas do tipo, os jovens de hoje em dia, tudo que acontece no relacionamento os separam, né? Ninguém se esforça mais para ter um relacionamento duradouro. Só que assim, essa ideia de que antigamente os relacionamentos duravam, de que as pessoas ficavam casadas aí por 50, 60 anos, acontecia, mas em muitos casos, porque uma das partes, quase sempre a mulher, né, se submetia ali a vontades do marido, né, um relacionamento muitas vezes abusivo, um relacionamento onde ela não tinha liberdade pro resto da vida. Gente, são várias as mulheres que cada um de nós aqui deve conhecer na sua vida, mulheres idosas que só encontraram liberdade na sua vida depois que o marido faleceu, né? Não preciso citar exemplos, cada um que tá ouvindo esse podcast ou assistindo deve conhecer aí na sua realidade uma mulher idosa que se enquadra nessa história. Mas o que eu queria dizer aqui, não é que a gente não acredite hoje em dia que casamento não pode ser pra sempre. Pelo contrário, quando você escolhe se casar com alguém, a ideia ali é que você pense num casamento que vai durar até a morte mesmo. A questão é que as pessoas precisam se lembrar disso antes de se casar, porque ainda existe enraizado na nossa sociedade um pensamento que já é muito arcaico de que você vai encontrar uma pessoa especial e quando você encontrar ela, se casa da noite pro dia, sabe? As pessoas escolhem se casar muito rápido, como se elas precisassem urgentemente se casar para que o relacionamento dê certo. E não, você não se casa para que um relacionamento dê certo. Você se casa depois que o seu relacionamento deu certo. Tem gente que tá com problema no relacionamento e casa porque, se a gente casar e morar juntos, os problemas vão acabar. Sim, gente, nossa, eu fico assim, quase tenho crise de pânico quando eu vejo na internet, o Twitter compartilha muito isso, homens que fazem surpresa pra esposa pedindo ela em casamento, sem que ela esperasse. Por exemplo, o casal nunca conversou sobre casar. Aí o homem vai lá e pensa assim, eu quero dar um gás pro nosso relacionamento, deixa eu pedir ela em casamento de surpresa. Gente, nunca peça alguém em casamento de surpresa se vocês nunca conversaram sobre isso. Porque um pedido de casamento deve vir no momento em que o casal tá na mesma sintonia, onde geralmente o casal já conversou sobre assim, a gente podia casar já, né? Tá na hora. O que você acha? Se você nunca conversou com a pessoa do seu lado sobre casamento, se você não sabe se ela tem vontade de casar ou não chega com um pedido de casamento de surpresa, gente. Porque casamento não deve acontecer de supetão. Deve acontecer, assim como toda mudança grande na sua vida, deve acontecer de forma planejada. Entendi. Acho que a gente precisa voltar alguns anos pra gente planejar a minha mudança pra São Paulo. Não, peraí. Tô brincando. São situações completamente diferentes. Pra quem não sabe, gente, eu me mudei pra São Paulo em uma semana. Sim, mas... Eu fiz uma entrevista, deu certo e precisei mudar. Eu tô brincando. Já Eu tava sei que você tá procurando. brincando, mas é importante explicar pro pessoal do podcast. Há quanto tempo eu e você já estávamos falando de você mudar pra São Paulo? Há quanto tempo você já estava procurando emprego? Mas esse negócio que você falou de pedir em casamento de surpresa, é daí que vem o medo das pessoas, da mulher ou do homem, falar não. E, tipo, mostra que você nem conhece a pessoa o suficiente pra saber, tipo, se ela vai aceitar ou não, como que ela tá no momento da vida dela, como é que tá a relação de vocês. Você não tem um conhecimento suficiente pra saber se a pessoa vai aceitar ou não. Que ponto que ela quer estar da relação com você ou não. E, gente, casamento é morar junto, estar juntos, dividir a mesma casa. Não é a mesma coisa que namoro. Não tem como você pensar que é. Não dá pra você falar assim, meu Deus. Você pode namorar 15 anos a mesma pessoa. Você pode conhecer as manias, os defeitos,
conversar sobre qualquer assunto com essa pessoa e ter bastante intimidade. A partir do momento que vocês entrarem para a mesma casa e começarem a dividir o mesmo teto, a relação de vocês ela vai mudar. E eu não tô dizendo que ela vai mudar para melhor ou para pior, mas ela vai mudar, porque existem coisas que você só descobre depois que mora junto, mesmo que você conviva, passa final de semana com a pessoa, já tenha viajado e ficado, sei lá, 15 dias fora com essa pessoa. Mas tem coisas que são do dia a dia, que vêm da criação. Quando você vai morar com alguém, são duas bagagens diferentes. É a sua bagagem de tudo que você viveu até ali, de tudo que você aprendeu na sua casa, da forma que você foi criado. E a bagagem do outro, de tudo que a outra pessoa aprendeu, de tudo que a outra pessoa foi criado. E aí, quando você junta, são duas convivências completamente diferentes. Por mais que vocês deem super certo, por mais que os valores batam, que os ideais batam, existem coisas que são diferentes. O jeito que um lava a louça é diferente, o jeito que um guarda-roupa é diferente, um jeito que um dobra a toalha é diferente. E são coisas que parecem pequenas, mas que no morar junto podem trazer desavenças ou não. E aí é a hora que vocês vão aprender a levar o meio termo, a ter o meio termo. Na minha casa a gente almoçava 11 horas, na minha 1h da tarde. Então vamos almoçar meio-dia. Na minha casa a gente fazia assim, na minha a gente fazia assado. Então vamos procurar o nosso jeito de fazer? Então tudo isso é só com a convivência que vocês vão descobrir. Então assim, não dá realmente pra você tentar fazer isso de surpresa. Porque ir morar no susto com alguém que você nunca pensou em fazer isso, traz uma carga muito grande. Porque é você deixar tudo que você tá acostumado pra trás, é o outro deixar tudo que tá acostumado pra trás, e a partir daquele momento vocês viverem realidade completamente diferente. Você tá preparado pra sentir o cheiro do cocô da pessoa todo dia? Começa a refletir daí. Eu não ia tão longe, não precisava dizer tanto, mas é isso. Você não pode falar que o casamento é só isso, porque tem gente que a mulher vai no banheiro e fecha a porta, não deixa nem o marido entrar enquanto ela tá lá. Não, gente. Casal que tem vergonha de usar o banheiro perto do outro, por favor, melhorem. Agora sim, já que falou que eu fui longe, eu vou mais longe ainda, e nesse ponto eu vou falar uma coisa que aqui é a minha opinião, porque eu sei que nesse ponto podem existir pessoas que vão discordar, mas tudo bem, discordamos respeitosamente, principalmente por um viés religioso. Eu sou de uma opinião que existem até determinadas coisas que você precisa fazer com a pessoa antes de casar. Minha opinião, sexo é uma delas. Gente, que casar virgem o quê? Como é que você vai botar uma aliança e prometer que você vai ficar com uma pessoa pro resto da vida? Você nunca foi pra cama com ela, sabe? Aí, noite de núpcias, você descobre que a pessoa lá é sadomasoquista e... Gente, não dá. Sabe, não dá. Você tem que criar intimidade com a pessoa. Viaja com a pessoa antes de casar. Sabe, passa uma semana dormindo com a pessoa na casa dela, com ela dormindo na sua casa, pra você ver se vocês se suportam mais que 24 horas por dia. Sabe, não dá pra você se casar. Tá, me repetindo, é minha opinião. Só o Felipe aqui que pensa isso. Você pode discordar. Mas pra mim, eu não vejo como que a pessoa aceita se casar, prometendo que vai ficar pro resto da vida com alguém quando você nunca passou mais que 24 horas com a pessoa. Sabe? O Felipe tá muito revoltado nesse episódio, gente. Eu e a Sabrina, a gente tá, né, assim, um pouco assustada, como vocês podem perceber pelas nossas caras, quem está nos assistindo no YouTube. É que o Felipe tá vomitando muitas coisas que ele queria ter falado pra muita gente nos últimos meses pré-casamento. Isso que eu ia falar, como é uma coisa muito machista, normalmente quem mais escuta as coisas antes do casamento é o homem. Até durante a festa, eu acho, inclusive. Então, ninguém virava pra você e falava, nossa, você vai casar, colocar a corda no pescoço e tudo mais. E o Felipe deve ter escutado muito, deve ter só ficado abaixo, e agora ele tá vendo esse vídeo e vai mandar pra todo mundo lá no WhatsApp. Aqui, ó, o que você falou pra mim. Eu falei pro Felipe que eu nunca me senti tão estranha igual no dia do casamento, que foi maravilhoso. Mas tinha tanta gente em volta de mim, toda hora que eu olhava, alguém mexia no meu vestido, alguém mexia em alguma coisa. É como se eu fosse uma bonequinha. É o dia que você se sente mais bonita na vida. É como se eu fosse uma bonequinha que pudesse quebrar a qualquer momento. Eu me senti, até hoje, foi o dia que eu me senti mais bonita na vida, realmente. Meu vestido, meu cabelo, minha maquiagem, eu gostei de tudo.
Só que eu fiquei muito incomodada com tantas pessoas mexendo em mim, eu não vou mentir, sabe? Meu cabelo dava uma voltinha pra frente, vinha alguém e arrumava. Meu vestido dobrava uma pontinha, vinha alguém e arrumava meu vestido. Incomoda um pouco. E realmente eu só escutava que, eu tava princesa, eu isso, eu aquilo. Mas sim, e essas piadas são realmente chatas de ficar ouvindo. Eu não tenho paciência quando alguém vem falar, conseguiu prender o Felipe mesmo, né? Eu só dou uma olhada pra pessoa, pra quem me conhece sabe que meu olhar diz tudo que eu quero falar. A pessoa já vai ficar sem graça só de me ver, porque eu não consigo disfarçar. Respiro fundo e saio de perto, porque eu tenho um pouco de classe, não vou ficar discutindo com gente que não vale a pena, E né? ainda mais, tipo, quem conhece vocês dois, a pessoa não deve conhecer 10% de vocês pra falar uma merda dessa. Nossa, aí dá mais raiva ainda. Sim. Acabo de perceber que metade do nosso casamento não conhece 10% da gente. Mas Mas tudo bem, isso. faz parte, né, gente? Quando você conhecer alguém que conhece pelo menos 90% de você, se casa com a pessoa. Ou então conhece a gente, mas prefere não perder a piada, né? Porque tem gente que é desses e acha que tá tudo bem ser assim. A gente recebeu mais um e-mail. Nesse episódio a gente tem 2 histórias aí dos nossos ouvintes. E quem mandou foi a Vânia e eu vou te pedir pra ler pra nós, Sabrina, essa história que eu achei bem interessante. Então vamos lá. A Vânia falou: Olá, pessoal. Meu nome é Vânia, tenho 42 anos e adoro o podcast de vocês. Obrigada, Vânia. Escrevi para contar um pouco da minha história para ajudar na discussão sobre vale a pena se casar? Eu fui criada pela minha mãe desde a infância, com a ideia de que casamento era uma das coisas mais importantes que uma mulher podia conquistar na vida. Fui do tipo que sempre sonhou com o príncipe encantado, cavalo branco, véu e grinalda. Não é à toa que me casei com meu primeiro namorado na vida. Começamos a namorar aos 18, que foi a idade com que meus pais me deixaram namorar. E nos casamos 1 ano e meio depois. Nossa, ela casou muito nova. Alguns meses antes de eu completar 20 anos. A idade dos seus pais. Foi. Verdade, meus pais casaram. Eu falei, meu pai casou com 19 anos. Hoje em dia, sei que eu e ele mal nos conhecíamos e que a decisão de nos casarmos tão rápido pode ter sido precipitada. A verdade era que eu me sentia muito preso na casa dos meus pais, que tinham regras muito rígidas e sabia que a forma mais rápida de me ver livre da minha família era casando para poder sair de casa. Na época, eu acreditava que meu marido era o amor da minha vida. A gente tinha alguns gostos em comum. Eu achava ele bonito e meus pais aprovavam a nossa relação. Afinal, ele era um moço trabalhador, como minha mãe dizia. E olha, eu vou te falar uma coisa. Tanto eu quanto ele nos esforçamos muito para fazer com que o nosso casamento desse certo. Éramos românticos um com o outro, tentávamos agradar um ao outro, sempre dávamos presentes nas datas especiais, mas infelizmente, depois de 1 ano de casados, qualquer encanto ou paixão que tivéssemos um pelo outro foi pelo ralo. A gente simplesmente não via mais graça na relação, só que não queríamos admitir. Eu não tinha mais vontade nenhuma de deitar com ele, namorar com ele e nem ele tinha vontade de me tocar. Começamos a brigar por coisas bobas e isso só foi piorando conforme descobrimos que éramos muito diferentes. Quando comentei isso com alguns parentes, me disseram: isso é normal, casamento depois de 1 ano esfria mesmo, é por isso que precisa ter filhos. Filho é o que une o casal. E aí, o que a otária fez? Isso mesmo, engravidei, achando que isso ia salvar meu casamento. Não me leve a mal, amo meu filho e amo ser mãe, mas não queria que meu filho tivesse nascido com esse propósito de salvar um casamento, que já estava fadado ao fracasso. Eu e meu marido ficamos juntos até os 3 anos do nosso filho Lucas, mas felizmente concordamos pacificamente na época que não tínhamos nada a ver um com o outro e que nosso casamento tinha se tornado um fardo para os dois. Nossa, mas deve ter sido muito difícil mesmo assim, porque nessa época, divórcio não era igual é hoje em dia. Sim. Tinha todo um problema pra mulher conseguir divorciar. E coitado do filho, já acabou nascendo com peso nas costas de salvar o casamento dos pais. 2 anos depois disso, conheci o Ricardo, um conhecido em comum com outros amigos meus. Nós não nos demos bem logo de cara. Saímos em grupo várias vezes antes de nos aproximarmos. Nos tornamos amigos e mantivemos uma amizade sincera por praticamente 3 anos antes de começarmos a namorar. Tive muita resistência por causa do meu filho, mas Ricardo sempre deu muito certo com ele. Assim que começamos a namorar, comecei a ouvir dos meus parentes que eu precisava casar logo,
pois se enrolasse muito, estaria muito velho. Ela devia ter enfiado uma meia na boca desses parentes. Desde o começo. Mas imagino- tem muito isso de que a mulher, se passar da época, a mulher não vale nada se ela não Eu casar. imagino muito tudo que ela ouviu antes também, quando ela decidiu se separar, né? Com certeza. Mesmo que o marido quisesse também, não deve ter sido fácil. Até porque o papel da mulher... é- Ela cresceu escutando da mãe que ela precisava casar. E o papel da mulher é só satisfazer o marido. Se ela não conseguiu segurar ele, é porque ela não era suficiente, né? Exatamente. Mas voltando pra história, ela falou: felizmente eu já tinha aprendido a lição de que casamento só deve acontecer quando os dois já têm plena certeza do que sentem um pelo outro. E não por pressão de qualquer pessoa. Uma salva de palmas pra Vânia, por favor. Namoramos por 4 anos e foram 4 anos muito bem aproveitados. Só depois disso decidimos juntos que era hora de nos casarmos, algo que os dois desejavam. Acho que o casamento é muito importante quando as duas partes desejam ter a segurança de trilhar uma vida a dois, com todos os direitos legais garantidos. Mas jamais deve ser algo obrigatório. Cada casal deve se casar apenas quando e se desejar. Eu poderia muito bem ter aprendido com meu primeiro casamento que casar não vale a pena e ter me tornado amargurada, incentivando os outros a nunca repetir o mesmo erro que eu. Acontece que o meu erro não foi ter me casado, foi apenas ter me casado pelos motivos errados. Casamento é ótimo e pode ser maravilhoso, desde que você saiba aguardar a hora certa e saiba lá no fundo que fez a melhor escolha pensando na sua felicidade. Vânia. Que Arrasou. bom, né? Que bom que deu certo. E eu acho isso que ela falou muito importante dos motivos errados, porque, igual a gente tava comentando que ela foi criada pra casar, tem muita gente que casa só por status, ou então porque o povo tá falando. E, gente, você precisa ter um motivo pra juntar sua vida com aquela pessoa, e sem ser os outros. A sua vida, ninguém vai estar casado, os seus parentes, ninguém vai passar 24 horas com a pessoa. Se ela for uma pessoa escrota, quem vai ficar com a pessoa escrota 24 horas é você. Sim. Não é seus parentes. Seus parentes vai só ir na festa, beber, encher a cara, comer de graça, talvez nem presente dar ainda. Enfim, não vai passar o tempo com uma pessoa que você casou. Então, você ignora os seus parentes e faz o que você quiser. É isso. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente precisa falar aqui, que eu, pelo menos, considero muito importante. A gente falou muito até agora que uma relação, você não tem que continuar nela se não der certo. Você não tem que continuar nela se as coisas não forem legal. Mas a gente também precisa lembrar essa questão do casamento. Igual o Felipe falou, a gente não se casa pensando em separar. E eu acho que a gente precisa ter muito essa ideia na cabeça. Quando você pensa nos motivos errados, se você tá casando já pensando assim, ó, vou casar mesmo, qualquer coisa se não der certo eu separo. Eu também acho que esse já é um motivo errado, porque Sim. você não tem certeza que você escolheu que quer passar o resto da vida com aquela pessoa. Você não tem certeza que você escolheu que aquela é uma boa pessoa pra você dividir a sua vida. Se você pensa assim, melhor fazer o quê? Mora junto. Quando tiver certeza, casa. Ou então, se você não, assim, não faça um compromisso sem você ter certeza que você quer continuar com a pessoa. Você não é obrigado a cumprir esse compromisso pro resto da sua vida se ele não der certo. Mas é importante que a gente lembre que ele existe. E quando você se compromete com alguém, você se compromete. Porque casamento, gente, não é 1000 maravilhas o tempo todo. Vão existir altos e baixos, assim como qualquer relacionamento. O seu relacionamento com seus pais, eu tenho certeza que se você tem um bom relacionamento com eles, em algum momento ele já não foi tão bom assim. Se você tem uma melhor amiga, um melhor amigo, em algum momento você já teve algum problema com essa pessoa, sabe? Relacionamentos são assim em todos os âmbitos. E casamento não é diferente. Se na primeira complicação que aparecer eu pensar em desistir, não tem nem por que eu me casar. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Realmente existe um compromisso. E quando você se casa, eu olhar para a aliança que tá no meu dedo, ela me traz uma lembrança de que eu selei um compromisso com o Felipe. E quando as coisas não estão bem, eu preciso pensar, nós vamos tentar resolver? Mas a gente vai tentar resolver juntos? Eu vou sentar com ele, eu vou fazer a minha parte, ele vai sentar comigo e ele vai fazer a parte dele. É claro que se a gente perceber que quebrou e não tem como consertar, por respeito ao que a gente construiu até ali, eu acho que o ideal é cada um seguir o seu caminho, é cada um querer a felicidade do outro,
Porque em algum momento a gente se amou, em algum momento as coisas foram legais. Mas assim, eu preciso lembrar desse compromisso sim, eu preciso lembrar que é importante que eu faça a minha parte e que o outro também. Então assim, nem tudo que tá ruim não melhora. Mas gente, vamos lá, o que é o ruim? O ruim é quando você tá com algum problema com a pessoa, uma falta de comunicação, acontece alguma coisa. De maneira nenhuma, quando o relacionamento tem algum tipo de abuso, seja ele psicológico, seja ele físico, qualquer tipo de abuso, gente, você não tem que insistir. Porque uma pessoa que ela é abusiva, ela vai continuar sendo abusiva. Então, não insista num relacionamento tóxico. Se você descobrir que a pessoa que você casou, antes às vezes a pessoa se mostrava uma coisa e depois ela se mostrou outra no casamento, ela é violenta, seja nas palavras, seja de uma forma física, qualquer tipo de violência é violência. Então, por favor, saia desse relacionamento, procure ajuda, sabe? Procure ajuda psicológica, procure pessoas que podem te socorrer. Não insista nesse tipo de erro, isso é uma coisa que não dá pra consertar. O que eu estou dizendo que dá pra gente melhorar, que dá pra consertar, são problemas normais do dia a dia que você costuma ter com as pessoas que você convive. Mas violência não, por favor. E isso precisa ficar bem claro aqui. A gente não insiste em relacionamentos tóxicos e abusivos. Se ame em primeiro lugar. Se você quer dar certo num casamento, se você quer dar certo num relacionamento, você precisa amar o outro como você ama a si mesmo. E nunca mais do que você se ama. Isso é muito importante de ressaltar. E uma coisa que você falou que eu acho muito importante é a palavra respeito. Porque também não é porque seu relacionamento não tá dando certo. Você tá tentando consertar. Viu que não dá? Ah, vou trair a pessoa então pra procurar a felicidade. Seja decente, você vira pra pessoa e fala: ó, não dá certo, eu tô afim de ficar com outras pessoas, então vamos terminar. Porque aí também já é falta de caráter se você for trair a pessoa só porque tá dando certo. Você senta e conversa. Igual gente. Isso, gente, a gente tá falando em um relacionamento monogâmico. Sim. E um relacionamento em que é acordado entre as duas partes que ele é um relacionamento fechado. Se você tiver um relacionamento aberto, Não é traição. E se você tiver um relacionamento não monogâmico, um poliamor e tudo mais, a mesma coisa vale para um relacionamento A3, A4, seja como for o seu relacionamento. Respeito é muito importante. O amor, mas amor por si só não sustenta relacionamento. De forma alguma. Não é a coisa mais importante. O amor, ele é muito bonito. O amor, ele é muito bom. Sem ele, você não mantém o seu relacionamento. Mas o que sustenta é a confiança, o diálogo, o respeito. E isso, o respeito, pra mim, é uma das mais importantes, assim. Então, assim, o relacionamento, pra ele dar certo, depende das duas partes, depende do dia a dia e depende de como o sentimento tá sendo construído. E o que a gente já falou aqui, pode ser que chegue um momento que não dê certo mais e que isso não significa que não deu certo. A gente sempre tem que tentar tirar as coisas boas, as memórias boas, sabe? E não ficar com raiva do outro, né? É claro que se o outro fizer uma coisa muito chata com a gente, não tem como. Mas se a gente perceber de uma forma amigável que o relacionamento não vai pra frente, tente terminar da melhor forma possível para que ninguém saia tão machucado, né? Mas vale a pena casar. Isso, pelo menos na minha opinião, eu já chego na minha resposta, eu sei que a gente tem mais coisas para falar aí, mas na minha opinião vale a pena casar, desde que você encontre uma pessoa com quem você decida que quer viver, independente de um papel ou não, que quer passar muito tempo com ela, quer viver ao lado dessa pessoa. Experimente por você, sabe? Faça por você. Não escute o que os outros falam, essas piadinhas machistas e sem graça que elas já estão até fora de moda. Sim, eu também concordo. Eu acho que o encerramento ali do e-mail da Vânia, onde ela fala que ela se casou pelos motivos errados primeiro, né? Eu acho que é isso aí. Vale a pena se casar desde que você se case pelos motivos certos. E como eu sempre costumo trazer um filme, série ou livro que fale um pouquinho sobre o tema,
vai a pena citar um exemplo de um casamento ali num filme que começa por todos os motivos errados, né? Que é um filme A Proposta, né? Uma comédia romântica que eu não conheço ninguém que não goste desse. Ai, eu sou apaixonada, eu assisto pelo menos umas 2 A cena da vezes por velhinha na ano. floresta é a Tudo melhor que bem, tudo existe. bem. Bom, pra quem às vezes nunca viu esse filme, né? É um filme com a Sandra Bullock e com o Ryan Reynolds. Os dois têm uma química muito boa. Sim. A gente acompanha ali a Margaret, que é uma poderosa editora-chefe de uma multinacional norte-americana. E ela é uma mulher bem forte, bem dura, né? E ela adora criar um clima de terror ali com os funcionários dela. Só que aí ela descobre que ela tá prestes a ser deportada de volta pro Canadá, porque ela violou os termos ali do visto de trabalho dela. Então ela tem que convencer o assistente dela, que é o Andrew, a se casar com ela para que ela não seja deportada. Só que ele odeia ela. Sim. Só que ele acaba aceitando, né? Porque rola ali uma chantagem, né? Ela fala que se ela for deportada, ele vai perder o cargo de assistente dele. E aí ele exige que em troca ela publique o livro dele, se eu não me engano, ou dê uma promoção, algo assim. Né? Então os dois vão ter que começar a viver juntos, fingindo que são casados. E, bom, esse filme é um excelente exemplo do que aconteceria, né, com um casal da vida real se eles decidissem se casar sem se conhecer. Porque tudo que dá errado nesse filme é porque os dois são um casal de fachada, porque eles não se conhecem. Mas é muito interessante porque eles têm uma semana ali na casa dos pais dele, na casa da família dele no Alasca, onde eles têm que viver juntos, né? E aí que eles vão realmente conhecer um ao outro e entender que nenhum dos dois era aquilo que o outro esperava. E, bom, eu acho que comédias românticas não existem para que a gente encare elas de forma super realista, porque se a gente fosse ser realista e chato, a gente poderia falar assim: ah, mas no final desse filme eles ficaram juntos aí por uma semana e decidiram agora ficar juntos. Uma semana não dá pra você conhecer ninguém. Mas assim, não tô querendo chegar nesse ponto. Tô querendo dizer é que esse filme mostra muito bem o fato de que você só conhece verdadeiramente uma pessoa depois que você dorme junto com ela, depois que você tem conversas profundas com ela. E ainda assim, sabe, leva tempo pra você conhecer e ter um nível de intimidade com alguém, porque aí sim você diga: nossa, agora sim, bora viver o resto da vida juntos. Eu acho importante a gente dizer que existem relacionamentos que dão certo, Sim, mesmo que o tempo de namoro seja pequeno. Eu conheço pessoas que se várias. casaram, assim, depois de 1 ano de namoro e deram super certo, mas esse 1 ano foi muito intenso, né? E existem pessoas que são da época, assim, os nossos pais e tudo, que se conheceram antes, que se casaram talvez aí porque queriam se casar, queriam sair da casa dos pais, que pensam, que falam pra nós, né? A gente já escutou de alguns adultos. A gente é adulto hoje. Tá, a gente já escutou de alguns adultos mais velhos que a gente que, eu podia ter namorado mais um pouco, aproveitado mais um pouco, mas não deu e tudo mais. Só que a gente precisa pensar na época também. A gente sabe que era tudo muito mais rígido, principalmente pra nós mulheres, né? Nós mulheres, quando a gente queria sair com uma amiga, a gente era julgado por querer sair. A gente não podia fazer muitas coisas. Os pais prendiam muito mais do que hoje em dia. Até hoje em dia ainda tem muito essa questão do julgamento. Pensa antes, né? Quando os nossos pais se casaram. Mas tem muitos casamentos dessa época que deram certo. E deram certo de verdade. Um exemplo disso que eu tenho, assim, são os meus sogros, que são um casal muito apaixonado. Um casal que dá muito certo, né? Que tem uma relação muito bacana, muito legal de ver. Que eu, pelo menos, considero uma relação muito boa de ver. Só que a gente sabe, e eles já falaram pra nós, que eles se casaram rápido, né? Novos demais. Não rápido, acho que novos. Meu pai tinha 19 anos. 19 anos. Então, eles eram muito novos quando eles se casaram. Eles não se arrependem de ter se casado, mas eles se casaram novos. E deu certo. E foi bom. Mas isso deu certo porque eles aprenderam a conversar, a ter um relacionamento, né? Os meus pais também, a minha mãe era muito nova quando se casou com meu pai, e eles também aprenderam a viver o relacionamento. Hoje eles têm um relacionamento muito bom e tudo. Mas é claro que existem os casos que não deram certo. Então a gente precisa olhar para as coisas boas e ruins que aconteceram antes e aprender com isso, né? Tipo, conversar mesmo com os nossos pais. Se vocês tivessem a oportunidade hoje de ter aquela idade, vocês namorariam mais tempo?
tentar entender, por que vocês se casaram com essa idade? Por que vocês se casaram tão rápido? O que vocês acham? Porque a gente escuta muito isso. É um conselho que a gente escutou muito dos nossos pais, tanto eu quanto o Felipe. Tenha certeza, né? Quando a gente falou que a gente queria se casar, a gente já tinha uma relação de muitos anos, mas a gente ouviu isso. Tenham certeza, é um compromisso, é um passo muito sério. Eu e seu pai, a gente se casou muito novo e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar pra época e entender o contexto também. Não dá O pra casamento sair... de vocês demorou 7 anos porque foi olho gordo do povo. Espera o tempo 6 vezes, vai dar certo mesmo. Eu acho. Mas é isso, nada do que a gente falou aqui nesse episódio são regras que devem ser seguidas, porque essas regras não existem. Cada relação é uma relação. E às vezes você pode estar junto aí com uma pessoa 10 anos, ter super certeza de que essa pessoa, assim, é certo, o amor da sua vida. Eles podem se casar e às vezes ficar juntos 20 anos e depois divorciar. Separar. Tudo pode acontecer. A gente tem aí um exemplo, Fátima Bernardes e William Bonner. Sim. Era o casal sensação da televisão. A gente achava que nunca ia acabar. Quando eles se separaram, acho que todo mundo levou um choque, né? E foram muitos anos juntos. E hoje, gente, eles estão bem melhores, sabe? E foi isso, deu certo até certo ponto e foi tudo bem. Tanto que eles super convivem por causa do filho. Tá tudo certo entre eles. A Fátima conseguiu perdoar ele, porque até onde tudo indica, que todo mundo falou nas fofocas, ele traiu ela. E mesmo assim, eles conseguiram levar uma relação muito boa. E tem um exemplo de um casal famoso, que foi um casal que se casou rápido, né? Também, de uma época muito antiga, que é o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Eles se casaram lá em 1962, então tinha muito tempo. E eles ficaram juntos até o último dia de vida do Tarcísio, que infelizmente nos deixou aí no ano passado pela Covid, né? Eles construíram uma carreira super consolidada, ficaram muito famosos e é hoje uma das histórias de amor mais queridas pelo Brasil. Acho que não tem ninguém hoje que nunca tenha ouvido falar dos dois. Eles casaram em 1962, mas eles se conheceram em 1961, ou seja, um ano depois que eles se conheceram, eles se casaram. Então foi muito rápido, né? Eles fizeram um teleteatro, que era tipo um teatro televisionado, que chamava Uma Pires Camargo, lá na TV Tupi, que é a primeira TV Globo, onde eles trabalhavam. E foi aí que eles se apaixonaram e logo se casaram. Então eles se conheceram fazendo o que eles já gostavam de fazer, que era arte, né? Já tinha um ponto em comum aí. O Tarcísio Meira contou em uma entrevista que eles estavam ensaiando a peça As Feiticeiras de Salem e que de repente passou uma coisinha linda e ele falou assim: o que é isso? Um tempo depois eles foram chamados para fazer esse teleteatro, Uma Pires Camargo, e ficaram amigos. Quando ela lançou o filme O Pagador de Promessas em Cannes, ele mandou flores e um cartão escrito: volte, volte, volte. E aí, né, ele já começou a dar em cima com flores. E aí, assim, eles começaram a se apaixonar. É e muita ficaram coisa de juntos. velho isso, né? Não, eu falo coisa de velho, mas o meu pai mandou flores com um cartão pra minha mãe quando eles foram começar a namorar, né? Quando ela quebrou a perna. A Mariana ganhou pontos aí com sogra e a sogra nesse episódio. A Sabrina perdeu pontos com o pai e a mãe. Não, mas é muito, sei lá, hoje em dia acho que o povo não manda flores com cartão. Manda nudes. 2 anos depois que eles casaram, eles tiveram um único filho deles, né? Que foi o Tarcísio Filho, lá em 1964. Então foi tudo muito rápido, casamento, filhos. E era super comum naquela época, gente, que as pessoas se casassem e logo tivessem filhos. Era super normal. Eles atuaram juntos em várias novelas. Os dois sempre apoiando um na carreira do outro. Sempre foram muito queridos pelo público, né? E eles sempre apareceram muito apaixonados. A Glória Menezes contou também em uma outra entrevista que eles, assim, apesar dos dois faziam muita novela e tudo mais, mas que ele sempre tinha as mocinhas dele e ela tinha os galãs. Colocavam ele pra trabalhar com outras atrizes e ela com outros atores. Isso era super normal, gente. Faz parte da carreira dos dois, né? Fazia parte da carreira dos dois. E ela disse que era bom decorar em casa, trabalhar em casa, fazer os personagens juntos não era muito bom. Ela não gostava. Ia cada um pra um canto. Porque ela tinha um jeito de trabalhar os personagens dela e ele outro. Então, ela gostava de poder trabalhar em coisas separadas. E isso não atrapalhava a relação dos dois. Porque eles entendiam que fazia
parte da profissão deles, né? E é uma parte importante do relacionamento, você dividir a vida com a pessoa, mas também saber que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento. Respeitar as individualidades um do outro. Além dele ser um casal, ela tem a vida da Glória e ele tem a vida do Tarcísio. Sim. Infelizmente, a gente precisou se despedir dele, mas antes dele morrer, ele tinha dado uma entrevista falando, até passou no especial quando ele morreu, o quanto a Glória era a inspiração dele, sabe? E era muito bonito mesmo de ver o amor dos dois. Os dois eram muito apaixonados. Eles sempre faziam declarações de amor em entrevistas e eles estavam aprendendo a fazer nas redes sociais também. E eles decidiram que eles queriam se aposentar juntos, então eles se afastaram da televisão e do cinema e foram viver em uma fazenda de gado no interior de São Paulo. O Tarcísio Meira contou que eles foram mudando, crescendo e envelhecendo ao mesmo tempo. Então isso foi tornando os dois também, além de tudo, parceiros, muito amigos e confidentes. Ele disse que era um sentimento muito especial que eles tinham um pelo outro. E talvez por isso, porque eles sempre apegaram muito um ao outro e dependeram muito do outro, que eles viraram esses parceiros, assim. Ele disse que sentia muita falta da Glória e sabia que ela sentia muita falta dele quando ele estava fora. Então foi por isso que eles decidiram, né, se aposentar e viver nessa fazenda. E quando eles comemoraram 57 anos de casado, ele postou uma declaração que eu achei super linda nas redes sociais. Ele disse assim, e isso eu concordo, eu acho que isso encerra bem o meu pensamento sobre o Vale a Pena Casar, tá? Tarcísio Meira disse, não tem receita para um casamento longevo. Se tivesse, ele estaria trilionário. Ele disse, eu me considero um privilegiado por ter um amor verdadeiro ao meu lado há 56 anos. A nossa convivência funciona para nós dois. Para outras pessoas, pode não dar certo. Cada casal é diferente do outro. Tendo amor e respeito, todo o resto vai bem. E eu concordo muito com o que ele deixou. Essa fala dele pra mim foi assim, o fechamento do meu pensamento mesmo. Realmente eu acho que é isso. Precisa do amor, mas a gente precisa do respeito para que as coisas vá bem. E que cada casal é diferente um do outro. Não é porque a história dele, da Glória, durou 59 anos, né? Esse ano eles fariam 60 anos de casados. Não é porque durou 59 anos que a minha vai durar 59 ou que a sua vai durar 59. Mas ela pode funcionar para você. Precisa de amor, de respeito, que as coisas vão se ajeitando. E a história dos dois é tão bonitinha, né? Que, tipo, foi literalmente na saúde e na doença. Porque os dois pegaram Covid, os dois internaram. E quando ele faleceu, ela tava internada. Então, nem saber que ele tinha falecido, ela não sabia. Ela foi ficou literalmente sabendo só depois. na saúde e na doença. Foi. Eles foram até o final, caminhando juntos ali, né? E assim, eu desejo isso pra nós dois, né? Desejo isso pra todos os casais que decidem se casar, pra todas as pessoas que decidem morar junto. Mas acima disso, eu desejo que todos os casais e que nós dois sejamos felizes. E isso é importante para que o relacionamento funcione ou para que você perceba que ele não funciona mais e que vocês precisam seguir cada um caminho diferente. Então a pergunta, vale a pena casar? A gente fica com depende. Depende o quê? É a sua vontade de casar? Com quem você vai casar? Você já passou um tempo com essa pessoa e viu se ela realmente parece a pessoa certa pra você? Se você vai aguentar até o cheiro do cocô dela, como diz o Felipe? E uma coisa importante, não ouvir o que os outros falam achando que é o certo e que vai dar certo. Segue o que você acha e o que é melhor pra você. Isso aí. Na verdade, acho que essa poderia ser uma resposta para todas as perguntas que já apareceram nesse podcast. Não escuta os outros. Escuta o seu coração. Tô brincando, gente. Escuta os outros de vez em quando, porque pessoas podem dar conselhos bons, né? Igual a gente tá dando. Afinal, você tá escutando um podcast, então continue escutando esse podcast, porque às vezes a gente pode falar alguma coisa pra contribuir pra sua vida. E se você quiser falar com a gente, mandar sugestões de temas aí pra falar o que você achou do episódio, segue a gente nas redes sociais, @mazinhadiniz, @ofelipebarbosa com 2 P's e @sabrina.abarbosa. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam esse vídeo, ativem o sininho de notificações.
além de compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda muito no nosso trabalho, faz com que a gente tenha ânimo para continuar gravando o podcast para vocês. E também ajuda a gente a crescer por aqui. Além disso, você consegue ativar as notificações na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se encontra novamente na semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau.